Ontem, o presidente Lula se manifestou sobre a mega operação realizada no Rio de Janeiro e que levou à morte de mais de 120 pessoas. Eu quero ouvir com vocês aqui porque essa fala está gerando polêmica, como seria, saber, inevitável. Fatalmente levaria a isso, mas eu quero ouvir o que ele disse e pensarmos algumas coisas a partir desse assunto, né? Então vamos lá ouvir Lula falando sobre a operação no Rio de Janeiro. Ouça. Nós estamos tentando essa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe? Eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Então, ele está sendo muito criticado por essa fala, embora ela seja muito acertada. Eu acho que esse é um caso no qual o Lula falou aqui, falou com todas as palavras, que é como uma ação do Estado foi um desastre, e foi o que eu falei ontem para vocês aqui, né? Então, assim, uma coisa é você pensar, olha só, você tem criminosos, e esses criminosos estão fora da lei, estão à margem da lei, e eles são brutais, eles perseguem moradores, eles violam direitos humanos. Isso é uma coisa, eles são criminosos, eles estão fora da lei, eles estão descumprindo a lei. Porém, quando o Estado vai reagir, o Estado tem que operar dentro da lei. Você não quer que o Estado viole direitos humanos, você não quer que o Estado, fuja da lei, você quer que o Estado cumpra a lei. E aí cumprir a lei não é executar pessoas, não é executar suspeitos de participar e integrar em crime organizado. Então, a fala do Lula é muito precisa, mas está gerando essa repercussão porque o que a gente viu nesses últimos dias, né, foi justamente, mais uma vez, uma divisão entre as pessoas e, em grande parte, uma divisão com base em quem aplaude esse tipo de operação e esse tipo de execução, de combatentes do tráfico, de soldados do tráfico, e quem acha que isso aqui pode representar certos abusos. O que ele fala ali é que ele vai agora pôr o governo, né, pôr as forças federais para investigarem isso, para saber se não houve abusos. Porque se sabe o que acontece, né? Eu até vou deixar para vocês aqui, no comentário fixado, alguns links depois. Eu vou deixar um link da Anistia Internacional falando sobre isso, como no Brasil é reconhecido que em muitas operações policiais existem abusos, existe tortura, existe execução feitas por policiais. Então, sim, é algo conhecido, não é, nenhum mistério, não é nada oculto, se sabe disso, né? E esse tipo de evento acaba revelando a brutalidade policial. Por outro lado, eu também quero entender uma outra coisa com vocês que me chamou a atenção, e aí eu quero dividir o que eu pesquisei de ontem para hoje com vocês aqui, o que eu li, né, porque um assunto que me interessa não é tanto, como eu falei, crime organizado, eu falei ontem sobre isso, não é crime organizado, não é facção no Brasil, não é conflito entre policiais e narcotraficantes, não é um assunto que me interessa, não é uma coisa que eu pesquise. Porém, eu pesquiso extremismo político, eu pesquiso terrorismo também, que está relacionado a isso, né? Para mim, o terrorismo é o fim da cadeia, né? Você tem lá a radicalização das pessoas, uma radicalização ideológica, uma radicalização política ou religiosa, e no fim da cadeia você tem pessoas que estão dispostas a matar ou morrer pela ideologia. Então, o extremismo político muitas vezes leva a atos de violência, e eu geralmente, né, quando eu pesquiso isso, e sou muitos anos pesquisando já esse tipo de radicalização, para mim me interessa mais a psicologia dos perpetradores da violência, né? Então, assim, o que leva um terrorista a cometer um ato terrorista? O que leva um terrorista a, jogar um caminhão, ou explodir uma bomba, ou disparar contra inocentes, contra civis? O que leva? O que faz na cabeça da pessoa que leva a isso? E é claro que você tem todo um trabalho que é de muitos anos, muitas vezes, trabalho de radicalização dessa pessoa, de modo a ela entender que todo mundo que não faz parte do grupo dela é inimigo, portanto, esse inimigo pode ser destruído. Portanto, esse inimigo pode ser perseguido, pode ser aniquilado. Então você vai gradualmente dessensibilizando a pessoa de modo que ela se torne apta a matar outra pessoa. E aí eu encontrei um artigo bem interessante aqui, que faz parte de um livro, na verdade. O livro foi escrito pelo Dave Grossman, que ele foi um tenente-coronel do Exército dos Estados Unidos, e ele foi instrutor de psicologia militar em West Point, que é a principal academia militar dos Estados Unidos. E ele escreveu um livro chamado On Killing, The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society. É um livro de 95, que quer dizer em português, sobre matar
o custo psicológico de aprender a matar na guerra e na sociedade. E tem coisas muito interessantes para a gente compreender, inclusive a dinâmica que se dá entre grupos armados, ou grupos militarizados, ou grupos, facções também, a gente pode estender para outros contextos, inclusive o terrorismo aqui nesse caso, né? Então, até vou ver se encontro o livro integralmente aqui para ler, porque me pareceu muito interessante, justamente para compreender quais são os mecanismos psicológicos que estão por trás dos atos de matar outra pessoa e de não se entregar muitas vezes, né? Porque o que eu fiquei pensando aqui, né, se você tem tantos mortos assim, pode ser que haja de fato, né, abusos de direitos humanos. A gente pode imaginar que houve abusos, eu não estou descartando isso, como na fala do Lula ali. Pode ser que em algumas circunstâncias você tivesse ali soldados do tráfico que resolveram se entregar e ainda assim a polícia foi lá, executou e torturou essas pessoas. A gente pode imaginar isso, não seria surpreendente, tanto que tem uma cena bem interessante que foi divulgado nas redes sociais primeiro, depois apareceu no Fantástico, que era um grupo de narcotraficantes que estavam numa casa lá no Rio de Janeiro, nessa operação. Eles estavam nessa casa e eles queriam se entregar. Daí eles começaram a falar, olha, a gente vai sair aqui, mas sem esculacho, a gente está sem camiseta, a gente está descendo, não sei o que, estamos sem fuzil. Então, eles estavam sabendo que havia uma grande chance de eles serem executados. Então, assim, eles estavam tentando armar uma saída para aquela situação, para se entregarem, sem que fossem mortos pela polícia. E daí, no Fantástico, mostra como está um repórter cinematográfico junto, né, junto da polícia, e daí a polícia fala assim, olha, mas tem repórter aqui, tá a imprensa aqui. E daí eles mostram a câmera do repórter ali, ele mostra a câmera, e daí os narcotraficantes se sentem mais seguros para deixarem a casa sem serem alvos de abusos policiais. Então a gente pode imaginar que quando não tem gente por perto, imprensa por perto, deve ser o esculacho, né? Sabe-se lá o que isso quer dizer exatamente, mas deve ser um horror. Então, o que o Grossman mostra, né, e aí acho que é interessante a gente entender essa perspectiva desde da psicologia da guerra, a psicologia militar, da psicologia da violência. O que a gente tem que entender, e isso também é estudado na psicologia do terrorismo, o que a gente tem que entender é que nós, seres humanos, temos dois instintos básicos de preservação. Um deles é de não querer morrer, ninguém quer morrer, a não ser que esteja, sabe, tomado por algum tipo de transtorno psiquiátrico, mas nenhum de nós quer morrer, e nós não queremos matar outra pessoa. E aí tem um longo trecho do trabalho do Grossman que é falando sobre isso, né, sobre como, em muitas circunstâncias, em muitos casos, foi estudado que em guerras mesmo, soldados se recusavam a disparar contra os inimigos. Eles se recusavam a atirar. Em certos combates, isso, sei lá, vamos supor, pré-guerra do Vietnã, por exemplo, em muitos combates na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, em torno de apenas 15 a 20% dos soldados disparavam contra outra pessoa. Em muitas circunstâncias, eles disparavam, mas disparavam num ponto que não acertaria ninguém. Então, assim, é um modo de não matar outra pessoa, porque nós seres humanos, temos freios morais que nos impedem de fazer mal a outra pessoa. Quase todos nós temos isso, né? A não sei que seja sei lá, um sociopata, alguém que não tem, sabe, remorso, que não tem esses critérios mínimos, né, éticos e morais. Então, assim, a gente tende a não querer matar ninguém. E mesmo quando a gente faz isso, né, vamos supor que no conflito bélico uma pessoa vai lá e mate outra pessoa, isso gera resultados, consequências, efeitos muito profundos nas pessoas, traumas profundos, né, estresse pós-traumático. Então, são instintos básicos, de não querer morrer, de não querer matar. O que leva as pessoas a matarem umas às outras? E aí o que o Grossman mostra nesse artigo, e como eu falei, é muito interessante porque aqui leva uma outra dimensão, ainda mais esse conflito, inclusive, né, em comunidades, conflito entre facções, conflito entre polícia e facções. O que leva uma pessoa a matar a outra, aí a gente tem que pensar no contexto grupal. Então, assim, muitas vezes as pessoas, né, soldados, ou sei lá, vamos pensar aqui os traficantes, eles lutam, eles disparam contra outra pessoa, contra outra facção, ou contra a polícia, ou a polícia contra esses grupos, por causa do grupo. A fidelidade deles não é uma fidelidade a uma ética, não é uma fidelidade nem mesmo a si próprio, né, como indivíduo, mas é ao grupo. Então, assim, pensando como integrante do grupo, pensando na estrutura hierárquica do grupo, pensando na reputação diante do grupo, então eles participam desses confrontos porque eles não querem se ver mal diante dos outros. Isso aqui tem tudo a ver, inclusive, com questões relacionadas à conformidade, né, os estudos do Milgram, por exemplo, e outros estudos que mostram como a gente, grupalmente, a gente muda a nossa psique, a gente passa a operar coletivamente, não mais como um indivíduo. Então, assim, tem um livro bem interessante sobre isso, chama Átomo Social, que mostra, né, como nós, em grupos, temos um outro comportamento. E aí, primeira coisa. E a segunda pergunta que eu me fiz, né, observando também esse número grande de mortes, é o que leva uma pessoa a lutar até a morte. Então vamos supor que você tem lá os traficantes fugindo da polícia, por que não se entregam? Porque, sabe, não...
bem, sabendo que não tem para onde fugir, sabendo que a polícia está muito mais equipada ou muito mais treinada, por que eles não se entregam? Também tem a ver com esse instinto básico de não querer morrer. Ou seja, se você sabe que a polícia vai te executar, se você sabe que a polícia vai te torturar porque você acabou de matar um companheiro do policial, você acabou de disparar contra a polícia, você acabou de acertar um colega dos caras, se você sabe que a consequência de você ser capturado, ser preso, é muito pior do que de você morrer em combate, você vai lutar até o fim. Então aqui o que o Grossman explica é que há mecanismos mentais nossos que ultrapassam essas barreiras, que ultrapassam esses bloqueios. Então assim, se eu sei que eu vou morrer, então eu vou lutar até o fim. E aí, isso talvez explicaria nessa quantidade enorme de mortos nas facções. Ou seja, eles sabem que vão morrer. Eles sabem que se a polícia pegar, não tem saída. Eles sabem que o negócio é tratado como se fosse uma guerra, portanto, não tem muito o que fazer. E a polícia também opera desse modo. Então, assim, os companheiros, né, os policiais do batalhão que estão avançando, eles sabem que também é uma disputa de matar ou morrer, então acaba tendo essa fidelidade ao batalhão, ao grupo, mais do que ao país, mais do que à sociedade, mais do que à pátria. A fidelidade são os companheiros que estão ali em campo de batalha, né? Então é bem interessante perceber isso. Como eu falei, eu quero ler o livro integralmente, porque isso aqui ajuda a esclarecer, inclusive, outros processos, né? Outros processos psicológicos relacionados a outros contextos, inclusive genocídio, por exemplo, inclusive no terrorismo, né? No meu trabalho que eu fiz do mestrado, eu trabalhei sobre radicalização, né? Sobre a propaganda radicalizadora, o extremismo político, e aí eu usei uma referência lá que era o livro que se chama Ordinary Man, que fala sobre isso, né? Fala sobre pessoas comuns que foram recrutadas para policiar cidades ocupadas pelos nazistas na Polônia, e como essas pessoas comuns, que não eram soldados, que não eram psicopatas, que não eram assassinos, eles participaram, né, de matanças em massa, eles participaram de execuções em massa de judeus, e eles faziam isso por causa do grupo, eles faziam isso por causa da aceitação do grupo. Eles não queriam ser vistos como o traidor, eles não queriam ser vistos como aqueles que, aqueles que não tinham respeito pela hierarquia, que não tinham respeito pelos demais companheiros. Por exemplo, por que um teve que matar e aquele cara não teve que matar? Então, você percebe como a pressão do grupo é muito forte, sim, é muito forte nesse contexto, e como isso pode explicar essa situação, porque são muitos mortos. Mas, só ressaltando aqui, a frase do Lula, que a fala do Lula é muito precisa nesse sentido, porque é um número absurdo. Assim, se for parar a pensar numa única operação, matar 120 pessoas é muita coisa. Isso leva assim, a suspeitas de abuso policial. Como eu falei, não é surpreendente também, porque você tem um longo histórico no Brasil de policiais em operação cometendo abusos e também fora de operação, né? Então, assim, esquadrões da morte, policiais que fora do trabalho vão lá e executam moradores de rua, executam menores que estão na marginalidade, executam, sei lá, qualquer coisa. Então, assim, a gente sabe disso, e as milícias também, né? Policiais e agentes de segurança ou agentes do Estado que ocupam as favelas e controlam os negócios nessa favela aí também, assim. Então, é Brasil, né? O Brasil é isso aí mesmo. Mas por mais bizarra que seja a situação, aqui tem um ponto que pode servir como reflexão sobre o nosso comportamento humano, sobre como a gente age nesse tipo de situação. E nós, aqui eu falo seres humanos no geral, né? Porque também a gente não pode achar que a gente é muito especial ao ponto de, coletivamente, a gente não agir como os demais, né? Então, assim, isso é uma coisa que é interessante perceber em alguns contextos extremos, como ditaduras, ou como repressão, ou como genocídios, como o corpo coletivo age em conjunto para perpetrar os piores crimes que se possa imaginar. Eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre a fala do Lula inicialmente, né, o que ele diz aqui, e sobre essas reflexões aqui trazidas pelo Grossman, que inclusive também ele mostra, né, como ao longo do século XX as forças militares foram se aperfeiçoando de modo a treinar as pessoas, treinar os soldados a matarem os demais. Então, sim, o treinamento hoje do exército é um treinamento para condicionar a pessoa a superar esse bloqueio de não matar os outros e ficar mais letal. E, inclusive, também um ponto que ele menciona tem a ver com como a cultura de massa contribui para isso, né? Filmes de guerra, por exemplo, filmes, sei lá, filmes militares, como isso ajuda, e também os jogos de guerra, né? Jogos Counter-Strike, assim por diante, como isso também ajuda a já dessensibilizar o usuário, né, o jogador, de modo isso já a treinar a pessoa a poder matar as demais. Então, sim, isso aqui também é conhecido, né? Tem jogos que são feitos já com coordenação de forças militares,
tem filmes que são feitos pelo Pentágono, né, com apoio do Pentágono, ou como propaganda de recrutamento militar, isso é muito conhecido, então é bem interessante. E só lembrando que, nesse momento, já está disponível lançamento na Amazon o meu livro sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil, que tem tudo a ver com isso, né? Porque aqui você fala de radicalização. Pessoas radicalizadas que achavam que o Bolsonaro daria um golpe de Estado e elas foram insufladas a invadir Brasília, invadir a sede dos três poderes para tentar um golpe de Estado, uma derrubada da democracia. Eu conto nesse livro aqui como se deu esse projeto de radicalização ideológica, como funcionou a retórica bolsonarista ao longo dos anos, de modo a impulsionar essas pessoas, e o que deu errado. O que aconteceu, como foi o planejamento, quais foram os agentes desse planejamento do golpe de Estado e por que não funcionou. Então vá lá, confira, se chama O Golpe que Falhou, já está entre os mais vendidos na categoria de política, na parte de lançamentos, então vá lá, confira, tá bem interessante, é chocante pra caramba, é chocante você perceber como funciona, inclusive, esse processo de radicalização, né, reforçando a mensagem, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, influenciadores que contribuem para isso, o gabinete do ódio, por exemplo, então assim, é toda uma máquina de propaganda, uma máquina de doutrinação ideológica que funcionou e levou essas pessoas a atos extremos e muita gente presa agora por causa de tentativa de golpe de Estado, por terrorismo, né, no fim das contas é isso. Então vá lá, confira. E por fim, quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link. Vai falar com o Clayson é um parceiro do canal, um amigão nosso aqui, e ele vai dividir com você um material para que você conheça esses caminhos para trabalhar de casa e fazer 700, 800, 900 reais, quem sabe mais, trabalhando renda extra. Então vá lá, confira. Eu sei que funciona porque eu trabalho com isso há muito tempo, então dá certo. Basta conhecer as estratégias ali que funciona mesmo. Vá lá, boa sorte e se cuide. Tchau!